amigo do Barbacena Online, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro em que o Galo segue mais líder do que nunca. E já na Série B, o Cruzeiro numa crise sem precedentes. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu mais uma, né? Perdeu para o Avaí jogando na sexta-feira e, como disse, o Cruzeiro está na zona do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. É realmente uma situação complicada, o Cruzeiro que está ali na 17ª colocação e vivendo um momento realmente turbulento na sua história vitoriosa. O Cruzeiro campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, né? Realmente uma história linda que agora está vivendo realmente este drama a equipe celeste. O Cruzeiro que volta a jogar só na quarta-feira pela Série B, mas tenta se recuperar. Muitos comentaristas têm dito que o Cruzeiro não tem mais condições, que já está, como diz o outro, fadado ao fracasso, mas eu realmente acredito verdadeiramente que o Cruzeiro pode dar a volta por cima e, claro, não digo ganhar a Série B, mas pelo menos estar ali entre os 4 primeiros para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. Para isso, tem que ter uma reestruturação completa, como sempre tenho dito, na diretoria, em toda a parte ali administrativa, e os jogadores se empenharem mais e fazer o seu trabalho para ajudar, né, como disse, um time tão vitorioso como o Cruzeiro a estar no seu devido lugar, que é na Série A. Já o América, que joga nesta noite de segunda-feira contra a CRB, na última rodada empatou, está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, tem feito um campeonato mediano, mas como disse, está ali na 5ª colocação, né, próximo à zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe do América fazendo um campeonato bem legal. Já pela Série A do Campeonato Brasileiro, liderança absoluta do Galo. O Galo fazendo um trabalho espetacular, Jorge Sampaoli fazendo o time do Atlético brilhar e contando com o talento de Keno, que por 2 jogos seguidos tem feito 3 gols. Né? No último jogo venceu por 3-1 a equipe do Grêmio, jogando em Belo Horizonte. Realmente um trabalho maravilhoso. E o time está jogando, está envolvente. Né? Aquele futebol que todo brasileiro gosta de assistir e isso deu ao Galo a liderança, que já com o empate do Internacional contra o São Paulo favoreceu muito o Galo, que abriu 3 pontos de vantagem frente ao segundo colocado e com detalhe, com um jogo a menos. Então realmente um trabalho legal, essa partida contra o Grêmio foi um jogo emocionante, como disse, Keno marcando 3 vezes, o Grêmio ainda tentou ali, quando o Grêmio fez um gol, ameaçou tentar um empate, mas o Atlético foi superior, conseguiu abrir o placar e como disse, líder absoluto da Série A do Campeonato Brasileiro e encantando todo mundo. Para o torcedor do Atlético, o atleticano vira pra gente e fala assim, não, tem que esperar, tem que esperar. De fato, ainda tem muito campeonato para acontecer, mas já começou muito bem e, como disse, tem encantado realmente o equipe do Atlético, todo o torcedor atleticano feliz da vida com esse Campeonato Brasileiro de 2020, né? Não está tendo torcida, mas os torcedores do Atlético, contrariando a ordem das autoridades, fizeram aquela rua de fogo para o time chegar no Mineirão, dentro do estádio vazio, e o time correspondeu, ganhando por 3-1 contra o Grêmio, jogando em Belo Horizonte. Complementando a rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport havia vencido o Corinthians naquele jogo antecipado na quarta-feira. Internacional e São Paulo, que poderiam ser ameaças para o Atlético, foi um resultado que favoreceu demais a equipe de Minas, já que Inter e São Paulo empataram em 1-1 e com isso ficaram, não subiram tanto assim na tabela de classificação. O Atlético Paranaense venceu o Bahia por 1-0. O Vasco, e aí tem uma série de empates, vários empates na Série A nessa rodada do Campeonato Brasileiro. 1-1 Vasco e Bragantino, 1-1 Palmeiras e Flamengo. Aliás, um detalhe para esse jogo, o jogo era para ter sido suspenso e foram para os tribunais de justiça para voltar ao jogo, porque vários jogadores do Flamengo, vários funcionários, na verdade, da equipe do Flamengo estão com, né, o coronavírus, a Covid-19, né, e cogitou-se a hipótese de não ter a partida, mas a partida aconteceu e mais um empate em 1-1. Ceará e Goiás ficaram no 2-2, o Atlético Goianiense empatou com o Botafogo em 1-1 e o Santos jogou contra o Fortaleza em casa e também empatou em 1-1. Detalhe para essa partida, né, o Santos de Cuca e o Fortaleza de Rogério Ceni, essa partida ficou em 1-1 e como disse, todos os jogos de domingo todos os jogos de domingo tivemos empates aí 1-1, 2-2 e claro, isso só favorece aqueles times que estão na parte de cima, como claro, o Atlético que está com pinta de campeão, mas como disse, é preciso ter muita calma, é preciso muito campeonato acontecer para que o Atlético possa ser campeão. Claro, está jogando o futebol que todo torcedor gosta de ver e isso faz bem, né? Porque o Atlético está na fila e há tantos anos esperando esse título do Campeonato Brasileiro, quem sabe esse ano sai. Complementando a parte de cima da tabela de classificação, Atlético, Inter, São Paulo, Palmeiras e Vasco são os 5 primeiros colocados
da Série A do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, torcedor!